Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Um dos temas que sempre está em alta aqui na nossa comunidade é o tema das solteiras desesperadas. E você vê pelo número de visualizações que a galera gosta bastante desse tema. É claro que existe também o fato desse tema ser acessado majoritariamente por pessoas que estão conhecendo o nosso conteúdo pela primeira vez. Então é muito comum as pessoas verem esses vídeos mais chamativos e acessarem aí a nossa bolha. Alguns vão, alguns ficam, se aprofundam mais no conteúdo, mas o que eu percebo é que com o tempo vai se criando aí, vai se reforçando aquela narrativa de que elas estão sentindo a falta dos homens e tal, que é aquele famoso estouro da bolha misândrica que foi profetizado aí há 5, 6 anos atrás, que é uma coisa que até eu acreditei que aconteceria, mas que com o tempo foi se provando aí que por fatores aí alheios aos nossos controles, né? Esse tipo de coisa não aconteceria. Então, dentre eles está o fato de que a cultura brasileira ela não permite isso, então o brasileiro ele sempre dá um jeito em tudo, e aliado a isso está o fato também do homem brasileiro ser extremamente mangina, ser extremamente carente. As pessoas de modo geral são muito carentes por relacionamentos, então isso é uma coisa que meio que não se concretiza por conta disso. É claro que isso também se estende a outros países aí, principalmente os países mais pobres, então os países ali da América Latina também podem ser incluídos nessa análise, países ali da Ásia, África também podem ser inclusos porque realmente a realidade ela é bem diferente, ela meio que conspira para que as pessoas encontrem os relacionamentos como uma maneira alternativa às suas demandas e carências, né? Então, mas é claro que esse tipo de coisa acaba sendo reforçado também, esse tipo de pensamento de que haverá esse famoso estouro da bolha misândrica pelo crescente vídeo aí de Julianas reclamando da vida de solteiro. Então, o que você mais vê se você for acessar o YouTube ou demais plataformas aí de redes sociais, você verá que é muito comum as pessoas aí, as Julianas, estarem reclamando da falta de homem, que elas tomaram bolo do Shed, que as 30 mais estão sofrendo com a falta de homens adequados no mercado, as MSOL estão sendo rejeitadas e blá blá blá. E isso leva a galera a ter aquele famoso gostinho do eu avisei, né? Que é aquela coisa, a gente falou que o feminismo ia cobrar o seu preço, né? Agora elas estão vendo aí, os homens estão virando as costas e tudo. E a verdade é que não é bem assim, tá? Eu entendo os caras terem esse gostinho aí, né, para dar uma risada, para assistir esse vídeo aí e querer de repente falar, olha, tá vendo? O estouro chegou e tal. Mas o negócio não é bem assim. Eu falarei o que, que acontece de verdade por detrás dessas coisas. Em primeiro lugar, uma coisa que eu observo e que eu percebo é que esse tipo de vídeo é crescente, esse famoso assim, vídeo das Julianas aí reclamando tá crescente porque elas perceberam que isso dá engajamento. Elas perceberam que reclamar que tá solteira dá uma de coitadinha. Primeiro, gera repercussão pra caramba. Então, assim, elas ganham muitas visualizações nesses vídeos, né? Repercute bem. E para elas, assim, a atenção masculina vale muito. Então, elas se sentem validadas, ainda que for críticas. Mas, claro que sempre, se elas garimparem bem, a DM dela sempre terá comentários aí de gente mostrando interesse. Vocês acham mesmo que uma dona dessa que faz vídeo reclamando aí de cara, vocês acham mesmo que a DM do Instagram, do TikTok, de qualquer rede social é vazia? Claro que não, tá cheio de comentários, tá cheio de gado lá se disponibilizando a dar atenção, a ajudar, se elas botarem ali o Pix delas ali para ajuda, para comprar um celular novo, para comprar qualquer coisa, elas conseguem na mesma hora, entendeu? Então tá muito longe de acontecer esse tal despertar. E essas donas, todas elas que fazem esses vídeos aí, falando que tá difícil a vida de solteira, olha o número de seguidores que elas têm antes e depois, o tanto que elas ganham. Olha a visualização dos vídeos, a repercussão. Vocês acham mesmo que isso não funciona? Claro que funciona. Então elas viram que isso é uma maneira de chamar a atenção. E é claro que dentre esses que são chamados a atenção, existem aqueles que acabam digamos assim, se sensibilizando com o teor do vídeo, porque o homem ele é muito levado a ter esse tipo de coisa, de olha, nossa, eu sou um protetor, sou um provedor, vou ver o que a dama está precisando. Alguns são muito inclinados a terem esse tipo de atitude. Então eu vejo que isso é mais uma tática e é mais um desabafo circunstancial, porque quando elas desabafam, elas realmente falam de coisas que acontecem com ela. Mas assim, é um dia que as coisas deram errado, entende? Porque elas são muito mais voltadas
as sensações do que propriamente analisar a realidade de maneira lógica. Então, qualquer um que conviva com a Juliana sabe que elas têm esse padrão de atitude. Então, assim, elas meio que fazem uma tempestade em copo d'água quando acontece uma coisa, a qual leva as pessoas a acharem que isso é algo constante. É claro que eu não estou invalidando, tá, gente? É claro que isso é caso a caso. Então, se elas estão falando sobre alguma coisa, não necessariamente significa que elas mentem o tempo inteiro. Não, não é isso. É porque elas são muito mais levadas a analisar as coisas conforme as suas próprias sensações de momento, e do que propriamente a realidade como um todo, fazer um apanhado, né, do que realmente aconteceu, de como é recorrente as coisas na vida dela e tal, e que naquele dia as coisas deram errado. Não, elas são muito mais levadas a analisarem as coisas de acordo com aquilo que elas sentem no momento. Então, quando elas, por exemplo, levam um bolo de shed, elas são muito mais inclinadas a falarem mal dos homens como um todo e falarem que, ai meu Deus, isso sempre acontece comigo. Sendo que na segunda-feira, na terça, na quarta, muitas vezes elas têm uma vida muito mais tranquila que a maioria dos homens médios em relação a ter acesso aí a saídas, cópulas, validações e etc. Aí quando uma coisa dá errado, que elas fazem esse desabafo, elas fazem geralmente esse tipo de escarcéu, tanto para ter visualizações como por conta da própria sensação que elas têm no momento mesmo. Então elas são seres muito mais voltados aí às próprias emoções do momento. Elas têm uma dificuldade de ter uma memória a longo prazo, assim. Eu percebo que elas são muito mais voltadas ao momento, né? Então, eu vejo que é muito mais isso, né? Porque se você for ver os caras nas redes sociais, você vê qualquer Instagram de uma dona dessa daí, ou então até mesmo as moças do job aí, moças que têm plataformas digitais com conteúdos assim, cara, vai lá no perfil de uma dona dessa e vê os comentários. É comentário, eu nem recomendo que você visualize esse tipo de conteúdo para começar, mas às vezes acaba aparecendo para você, olha os comentários dos caras lá. Meu irmão, são centenas ali de comentários de homens se rastejando praticamente. Então, assim, não analisem as coisas conforme essa ótica, porque eu acho que isso é um pensamento que pode levar a uma conclusão aí que é falsa, entendeu? Não é uma conclusão de coisa que é correta, né? E outra coisa, analisando isso, uma coisa que eu percebo é que as pessoas que são voltadas a terem esse tipo de pensamento de haverá esse estouro da bolha misândrica, eu acho que são pessoas que são muito mais voltadas a voltar para o pasto do que simplesmente a pessoa que ela é indiferente a tudo isso. Então, assim, quando você fica torcendo, não estou dizendo que é o caso dos inscritos aqui, porque pela natureza do meu canal, de ser um canal minúsculo e bastante underground, eu percebo que quem chega aqui geralmente são pessoas que têm um conhecimento do conteúdo, geralmente são pessoas ali que são inscritos ou do Dom Sandro, são inscritos do Coruja ou do Davi e tal, são os 3 canais que disparado que mais mandam inscritos pra cá, obrigado mesmo, eu sou fã de vocês. Então, assim, eu percebo que isso não acontece muito aqui, porque o pessoal que chega aqui já tem um certo conhecimento aí de conteúdo mesmo, né? Mas eu percebo que em outros canais maiores aí, você vê os comentários de vídeo deles, os homens estão acordando, não sei o que, os caras são muito iludidos, né? Então é por isso que é bom fazer esse tipo de vídeo, porque algum deles pode até cair aqui e cair na real, entendeu? Então, assim, quando você tem esse tipo de pensamento de se importar com esse tipo de coisa, se isso vai ou não acontecer, isso demonstra que você ainda se importa com elas, entendeu? Que você ainda está voltando à sua linha de pensamento, a como elas estão, ao que vai acontecer com ela. E você vê que elas não têm esse tipo de pensamento em relação aos homens como coletivo. Então, assim, elas absolutamente são muito mais espertas, são muito mais frias, são muito mais pragmáticas, né, em relação ao homem do que o homem com elas. Então, assim, o que eu recomendo através desse vídeo é os caras deixarem mesmo, entendeu? A coisa rolar naturalmente e não ficar se consumindo com esse tipo de pensamento. O que eu pretendo aqui, o que eu proponho aqui é que vocês sejam cada vez mais frios em relação ao feminino. Então, assim, deixem de se importar com o que vai acontecer com elas, com como elas estão, com o que elas pensam, com o que elas acham sobre vocês. Vivam as vidas de vocês alheio a elas, entendeu? Entendendo que elas são sim necessárias em alguns momentos da nossa vida, não sejamos hipócritas. Então, assim, pelo menos no meu caso,
Eu gosto, eu aprecio a companhia feminina de vez em quando, eu aprecio estar com uma dona. Eu acho que às vezes quando você pega uma dona, você se sente mais vivo, você se sente mais homem, entendeu? Quando você tem uma cópula de vez em quando ali. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas também confundem, agora já devaneando aqui do assunto, né? Que a carência masculina, ela é muito mais uma carência sexual do que afetiva. Eu sei que o pessoal vai falar, mas o homem gosta de proteger e prover, se sente validado por ver uma dama com um sorriso no rosto. É verdade, tá? Isso daí sempre aconteceu. Mas veja o tanto de esforço que o homem faz para fazer uma dama sorrir hoje e como é que era um esforço há 50, 60 anos atrás. É uma coisa colossal. Muito por quê? Porque parte do condicionamento aí que a nossa biologia nos dá, ela leva um homem a ter crédito, a ter uma busca por crédito social. Então, assim, parte desse crédito social é fornecido pelo tipo de dama que o cara tem ao lado, entendeu? Pelo fato de o cara estar casado, estar bem resolvido, ser o garanhão. Então, assim, parte desse crédito social se dá a um comportamento extremamente mangina, né? Que é uma coisa que eu acho que nem sempre aconteceu. Hoje em dia está muito mais aflorada. Então, assim, além do cara, sei lá, ter que pegar uma dama, o cara hoje em dia tem que se conectar ao universo feminino. Então, é uma coisa que antigamente não acontecia. Então, sim, por mais que isso seja da biologia masculina, essa coisa de afeto, de ter necessidade de validar, eu comparo isso como, por exemplo, comer comida hiperpalatável. Então, parte do nosso instinto aí no que diz respeito a sensações é voltado a se deliciar com comidas hiperpalatáveis, porque isso é muito saboroso. Então, nosso paladar aprecia muito comidas salgadas, comidas doces e tal. Só que você sabe que consumindo esse tipo de produto em grandes quantidades, isso pode comprometer o seu colesterol, pode comprometer aí a questão da diabetes, né? Então, assim, você terá muito açúcar, muitas coisas aí no seu organismo que não farão bem para você. Então, a mesma coisa é isso. Então, você pode abrir mão de comer uma comida hiperpalatável em prol de uma saúde maior, melhor, uma qualidade de vida a longo prazo maior. Então você pode perder peso, você pode ter uma massa muscular melhor e tal, do que uma massa de gordura no seu corpo provocada por comidas hiperpalatáveis que no momento são prazerosas, mas que depois trazem aí uma consequência negativa. Então a mesma coisa em relação a você correr atrás desse tipo de afeto feminino e tal. É uma coisa que é boa? É uma coisa que motiva o cara? Sim, mas é uma coisa que também vai trazer muito mais dor de cabeça depois. Então, abrir mão de determinados instintos em prol de uma paz, em prol de você ter alguma coisa no seu futuro, é algo que é muito viável hoje em dia. Então, assim, não significa que por ser uma coisa que é intrínseca da sua biologia, que você necessariamente tem que seguir ela. Não, você pode abrir mão de algumas coisas. E o que é estritamente necessário mesmo em relação ao homem é você já jorrar de vez em quando, tá? Eu sei que tem os canais aí que são celibatários e tal, que falam, mas, gente, eu não compactuo desse tipo de pensamento. Embora eu admire muito quem é celibatário mesmo, é um pensamento do qual eu não compactuo. Então, assim, de vez em quando o cara ele tem que ter a conexão assim com o feminino, um negócio mais pele a pele mesmo, entendeu? Até porque o cara ele se sente muito mais vivo depois, pelo menos na minha opinião, eu compacto desse pensamento. Eu me sinto muito mais vivo depois quando eu tenho uma cópula de vez em quando, ainda que seja com civil, com GP, pode ser com o que for, mas eu me sinto mais vivo de vez em quando e eu acho que isso que é o estritamente necessário, é o cara copular de vez em quando com um negócio mais pele a pele, assim, claro, né? Não tô falando que é pra ser pele a pele sem usar proteção, não, pelo amor de Deus. Mas tô falando assim, é com uma mulher de verdade, né? Do que, sei lá, com doll, com qualquer outra coisa aí que os caras criam para substituir. Eu acho que o feminino nesse aspecto, ele não pode ser substituído, entendeu? O cara de vez em quando tem que ter uma cópula, tem que ter uma coisa até para se sentir mais vivo. Então eu acho que isso é muito mais algo que é necessário do que propriamente questão de afeto. Eu acho que afeto é uma coisa que pode ser substituída por outras coisas, entendeu? Pode ser suprimida, não há um grande problema assim.
Então é isso. O que eu queria concluir nesse vídeo é para vocês não guiarem aí a linha de pensamento de vocês de acordo com o que vai acontecer com elas ou não, mas simplesmente use elas para suprir suas necessidades momentâneas, da mesma maneira que elas usam os homens, né, entendeu? Elas não se importam com o que vai acontecer com o homem, se o homem vai se dar bem ou não no futuro. Isso aí pouco importa para elas, entendeu? Elas não têm esse tipo. Eu te garanto que na comunidade feminina não há uma demanda de vídeos falando bem assim: o que vai acontecer com os homens daqui a 10 ou 15 anos? Vocês acham que você já viu o vídeo delas falando isso? Não. O vídeo delas simplesmente tá: o que eles podem nos oferecer daqui a 10 anos? Como é que estarão eles no que diz respeito ao que eles podem fornecer pra gente? Não o que vai. Elas querem mais é que os homens se lasquem. E quer saber de uma coisa? Elas estão mais aqui certas. Os homens que estão errados de não ter a mesma atitude com elas. Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até a próxima.